Acharam? O terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, depois então Lucas, capítulo 23 e versículo 33 a seguir. Está escrito assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-lhe a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pega a tua Bíblia, vamos fazer uma oração para depois estarmos aqui então, comentando por alguns minutos a respeito da palavra de Deus. Deus querido, Deus santo, tu és um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, que se faz presente com toda certeza em nosso meio. A tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, tu estás presente. Nós cremos nisso, por isso que saímos dos nossos lares, nesta noite fria, porque cremos na tua presença real e verdadeira neste lugar. Sendo assim, nós agora nos despojamos do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade própria, para que o teu querer, através da tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz e que nos mantém viva, possa prevalecer em nossas almas e assim continuarmos vivos, caminhando para um dia encontrarmos contigo e morarmos no céu. Os irmãos podem tomar assento? Queremos falar um pouco a respeito do que nós acabamos de ler, o momento da crucificação de Jesus. Já pregamos algumas vezes e falamos da mensagem da cruz. E nesta noite nós queremos pregar um pouquinho diferente. Queremos pregar sobre a mensagem das 3 cruzes, porque cada cruz nos traz uma mensagem diferente. Cristo, ele está crucificado no meio de 2 ladrões, porque tinha que se cumprir o que o profeta havia dito, que ele seria achado no meio dos malfeitores. E assim havia acontecido. Cristo estava no centro, porque ele sempre tem que estar no centro. Assim como nesta noite não pode ser diferente. No meu e no teu coração, na mensagem. Toda mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem. Se não for assim, de nada adianta a mensagem. Porque Cristo tem que ser o centro. E nesta noite eu quero começar falando desta cruz. A cruz do centro. Aonde Jesus foi crucificado. E esta cruz aponta e nos remete a uma mensagem tremenda. Quando nós olhamos para a cruz do meio, ela nos traz uma mensagem de salvação. Porque a Bíblia diz que através do pecado de Adão todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Jesus, eu creio que numa conversa com o Pai, com Deus, eles chegam no denominador comum e acham por bem Jesus deixar o trono e descer e morrer no meu e no teu lugar. Quando eu olho para a cruz do meio, eu começo a entender que Jesus deixa o seu trono, que era exclusivo, porque a Bíblia nos diz que ele era, aleluia, o unigênito, o único filho. E ele deixa de ser o unigênito para morrer numa cruz e passar a ser o primogênito, o nosso irmão mais velho. Quando eu olho para a cruz do meio, eu começo a entender, aleluia, que Jesus está morrendo pelo nosso pecado.
pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. Quando eu olho para a cruz do meio, e pelos relatos que nós lemos na Bíblia Sagrada, aquela cruz não era para Jesus, tanto que tiveram que esticar o seu braço para poder colocar o cravo na sua mão, porque aquela cruz era de Barrabás, e Barrabás representa eu e você. Aquela cruz não era dele, mas ele decidiu, aleluia, descer e morrer naquela cruz, aleluia, como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, por amor da minha e da tua vida. Aleluia. Quando olhamos para a cruz do meio, nós vemos ali a cruz do cordeiro. Aleluia. Isaías, aleluia, eu vou ler alguns versículos. Isaías do capítulo 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós lemos aqui Isaías, e fala que ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Por quê? Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Aleluia. Por isso que Jesus, ele foi levado à cruz, à morte, como um cordeiro. Aleluia. Porque quando na lei de Moisés alguém pecava, o sumo sacerdote sacrificava um animal, aleluia, oferecia o sacrifício, derramava o sangue para a remissão do pecado. Mas agora, de uma vez por todas, para acabar com isso, Jesus desce, se faz como um cordeiro mudo e vai até a morte, e a morte de cruz, por amor da minha e a tua vida. Aleluia. Sem derramamento não poderia haver a remissão dos nossos pecados. Quando eu olho para a cruz do meio, eu lembro de quando Jesus aparece no deserto, e João, depois de ter batizado no outro dia, ele olha e vê um homem vindo em sua direção. Ele olha para a multidão e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para a cruz do meio, irmão, aleluia, o sentimento que vem ao meu coração, aleluia, é um sentimento de que Deus nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Nós não merecíamos, pecadores, aleluia, caminhando para a perdição, para a morte eterna, mas Deus nos amou primeiro. Aleluia, não podemos explicar esse amor, porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. Essa tal maneira não conseguimos explicar, de alguém entregar o seu único filho para morrer no lugar de alguém. Mas Deus fez isso por mim e por você. Quando eu olho para a cruz do meio, aleluia, eu vejo ali a substituição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando eu olho para a cruz do meio, eu vejo alguém ali, naquela cruz, que traz uma mensagem para mim, de alguém que não cometeu delito nenhum, pecado nenhum, mas que assumiu a minha e a tua culpa, assumiu o meu e o teu pecado, tomou o meu e o teu lugar. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Quando eu olho para a cruz do meio, eu vejo ali a cruz da justificação. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado para nós era a morte, era o inferno, era uma vida eterna de sofrimento. Aleluia. Mas agora em Cristo Jesus, aleluia, nós podemos ter o direito de um dia desfrutar de uma vida eterna morando no céu, aonde não haverá choro, tristeza, aonde será uma eternidade de alegria, de gozo, de regozijo na presença do nosso Deus. Quando eu olho para a cruz do meio, eu entendo então, aleluia, que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no meu e no teu lugar. A pergunta é: nós merecíamos isso? Nós merecíamos Deus ter enviado o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar? Se nós pararmos e começar a meditar no que estamos fazendo, a maneira como estamos servindo a Deus,
Valeu a pena Deus fazer ou sacrificar o seu único filho por amor da minha e da tua vida? Isaías diz no capítulo 53, no mesmo capítulo 53, no versículo 12, que o trabalho da sua alma ele veria e ficaria satisfeito. Será que Deus, olhando para mim e para você, será que Ele está satisfeito com o que eu e você estamos praticando, com o que eu e você estamos fazendo, aleluia, depois que aceitamos ou tivemos um encontro com Jesus? O trabalho da sua alma ele veria e ficaria satisfeito. Será que a satisfação em Deus, aleluia, nesta noite, olhando para cá, para dentro desta igreja, contemplando a minha e a tua vida aqui, o que nós fizemos nesse dia, nesta semana, neste mês, desde quando tivemos um encontro com Ele, será que o trabalho da sua alma, Ele está vendo e está ficando satisfeito? Quando nós falamos da mensagem da cruz do meio, aleluia, nós temos que parar, refletir, analisar a nossa vida de cristão, a nossa vida de servo de Deus, e ver o que nós estamos praticando, o que estamos falando, de que maneira que estamos agindo, se valeu a pena Deus ter entregado o seu Filho por amor da minha e da tua vida. Quando eu olho para a cruz do meio, eu vejo ali, aleluia, a redenção acontecendo, aleluia, a redenção da minha e da tua alma que estava perdida, mas agora foi trazida de volta através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus está no centro, a cena era essa. Depois de ser julgado, de passar por Pilatos, a multidão começa a gritar em alta voz: crucifiquem, 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 dai-nos Barrabás. Preferiram Barrabás, pediram para crucificar Jesus. Pilatos não vê culpa nem pecado nenhum, aleluia, em Jesus, mas como a multidão pedia, ele não podia ir contra, então ele entrega Jesus para ser crucificado. E quando Jesus é crucificado, a Bíblia nos relata que ao lado dele, mais duas pessoas foram crucificadas. 2 ladrões, 2 malfeitores, não sei o delito que cometeram, mas estavam morrendo porque cometeram algo de errado diferente de Jesus. A Bíblia também não diz quem estava do lado direito e quem estava do lado esquerdo, mas eu coloquei aqui, em primeiro, o que estava do lado direito. A cruz do lado direito representa o que, irmão? Representa a incredulidade. Aquele homem estava ali, numa cruz, prestes a morrer, não tinha mais solução, estava com os pés, com as mãos atadas naquela cruz, em poucos momentos ia morrer. E quando ele vai falar com Jesus, aleluia, ele usa de umas palavras de tal incredulidade, aleluia, que Jesus nem responde, porque Jesus não pode responder aonde tem incredulidade. Aleluia, um exemplo disso foi Jesus. Durante 30 anos ele viveu em Nazaré. Depois começa o ministério, ele vai de um lado para o outro, mas ele volta, antes de morrer, para Nazaré. E a Bíblia relata que quando ele chega em Nazaré, ele encontra tanta incredulidade dos irmãos, da família, naqueles que ele conviveu 30 anos, que ele fez só alguns milagres, poucos milagres, e não pôde fazer mais nada por causa da incredulidade. E isso estava acontecendo com esse salteador, que estava crucificado do seu lado direito. A incredulidade, aleluia, tinha tomado conta do coração daquele homem. O que aquele homem queria era uma coisa só: se livrar da cruz. Mas o que Jesus tinha para dar era muito mais do que se livrar da cruz. Aquele homem não entendeu, como Pilatos não entendeu, como ninguém havia entendido, os soldados, ninguém havia entendido. Aquele homem só queria se livrar da morte, da cruz, daquele sofrimento, mas queria continuar com a sua vida da mesma maneira que ele vivia, sei lá, matando, roubando. Ele queria continuar da mesma forma. Tanto que no 39 que nós lemos, aleluia, ele fala com Jesus, e a incredulidade tinha tomado conta do seu coração. Isso
nos leva a Isaías 53:3, que Jesus era desprezado, indigno, era desprezado, mas indigno entre os homens de dores, experimentado em trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Era isso que estava acontecendo, o que Isaías havia profetizado. Da morte de Jesus estava se cumprindo à risca. O desprezaram, não fizeram caso de Jesus nenhum. Mesmo muitos dos que estavam ali, tendo visto tudo o que ele havia feito, ressuscitar morto, paralítico andando, cego enxergando, não fizeram caso dele nenhum. Estavam crucificando o Filho de Deus. E essa situação desse salteador da cruz do lado direito, ela nos remete, aleluia, para a situação de muitas pessoas nos dias de hoje, até mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro das igrejas, não podemos, irmão, botar um tapume na frente dos olhos e não enxergar o que está na frente dos nossos olhos, porque muitas pessoas estão na igreja, mas só querem o que Jesus tem para oferecer de bens materiais, livramentos, curas. Mas o que ele tem para oferecer em primeiro lugar é algo muito além disso. Aleluia! O que se vê pregar hoje é o evangelho da prosperidade. Que prosperidade não é pecado, mas não é o alvo principal. Aquele homem tinha um interesse exclusivo. Se tu és o Filho de Deus, livra-te a ti mesmo desta cruz, e também nos livra desta cruz. O que ele queria era um livramento momentâneo, mas Jesus não veio para livrar ninguém momentaneamente, mas para a eternidade, para morar com ele no céu. Foi para isso que ele veio. Aleluia, a cruz da direita. Aleluia. Ela representa aqueles que não aproveitam a oportunidade. Que oportunidade teve aquele homem que estava na cruz direita? Que oportunidade! Uma vez eu escutei alguém falar uma história, e eu não lembro da história completa, mas lembro de um pouquinho, de um homem que escalou uma montanha, e depois de escalar a montanha, ele vai descer, e acontecem ali algumas dificuldades, começa a escurecer, o frio toma conta, e ele tinha que chegar até o chão, porque senão ele morreria congelado. Mas como estava escuro, ele não conseguia enxergar nada, ele lembrou de Deus. E ele começou a clamar: Deus me livra, Deus me dá a solução, Deus me tira daqui, eu vou morrer nesse frio. E ele escutou uma voz dizendo: corta a corda, corta a corda. Ele ouviu aquela voz, mas disse: se eu cortar a corda eu vou morrer, eu vou cair. E ele ficou ali pendurado, e aquela voz dizia: corta a corda. E diz que no outro dia, a história é mais ou menos assim: quando a equipe de resgate vai atrás daquele homem, encontra ele estava a alguns palmos no chão. Ouviu a voz, mas não deu crédito à voz. Clamou a Deus, mas quando Deus falou com ele, a incredulidade entrou no coração. Em vez de cortar a corda e ser salvo, morreu congelado, pendurado naquela corda. Estava vendo uma história, não sei se você já leu essa história, de um nadador. Ele estava no hotel, ia participar de uma competição, ele perdeu o sono à noite e disse assim: eu vou dar um mergulho. Ele foi até a piscina, não acendeu a luz porque a lua era uma lua cheia, estava bem claro. Ele sobe até o trampolim para dar o mergulho, e quando ele vai no trampolim, ele abre os braços para fazer o salto, e ele olha numa parede que tinha depois da piscina, e como era a lua cheia, ele refletido naquela parede uma linda cruz, ele com os braços. Quando ele vê aquela imagem, diz que ele senta no trampolim, e ele ainda não era um cristão, mas ele começa a lembrar de tudo que ele ouviu desde pequeno, o ensinamento dos avós, dos pais, que Jesus havia morrido na cruz para a salvação da humanidade, e começou a ficar por algum tempo meditando nas mensagens que ele ouviu desde pequeno. E ele desiste de dar o salto, desce do trampolim, vai até a beira da piscina: eu somente vou nadar, não vou saltar. E quando ele chega na beira da piscina, ele observa que aquela piscina estava vazia.
haviam esvaziado ela na parte da tarde. E ele então começa a lembrar da cruz e ele diz: hoje eu entendi que a cruz me salvou pela segunda vez. A primeira, ela salvou a minha alma, e pela segunda vez, agora ela salvou a minha vida. Diz a história que sempre que ele ia nadar, ou antes de subir no trampolim, ele molhava o dedão do pé para ver se tinha água na piscina. Aleluia, a cruz nos remete a isso, irmão. Às vezes a incredulidade não nos deixa nos ver o que está bem do nosso lado. Ele está querendo entrar com provisão, Ele está querendo nos salvar, Ele está querendo, aleluia, somente que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar o nosso pecado. Você confessou os seus pecados diante dEle? Não tem nada escondido aí que Ele não sabe ainda. Até Ele sabe, mas quer ouvir da tua boca. Deus amado. Você não tem pecado oculto. Deus está esperando você abrir a sua boca e dizer: Deus, eu pequei, eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Não sou um bom contador de história, mas vou contar outra história. Tinha um menino, e quando era menino eu fazia isso também. O menino morava no interior e fez uma funda, ou ganhou uma funda do seu pai, e todos os dias ele saía para caçar. Mas longo tempo ele todo dia ia caçar e nunca matou um passarinho sequer. Era ruim na funda que era danado. Um dia voltando, depois de muito tempo, desanimado, chegando na sua casa, no terreiro, havia um pato. Ele pega a funda, bota uma pedra na funda e atira. Acertou a cabeça do pato. O pato morreu. Ele correu até o pato, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o pato, escondeu num monte de lenha e entrou para dentro da casa. No outro dia, a sua mãe chama a irmã dele para lavar a louça. E a irmã diz assim: não, mãe, meu irmão vai lavar a louça, ele está com muita vontade de lavar a louça. E ela chega no ouvido dele e diz: lava a louça, porque senão eu conto do pato. Ele lavou a louça. No outro dia o pai ia pescar e disse: filho, vamos pescar com o pai. E a irmã chegou e disse: não, pai, ele quer ficar ajudando a mãe aqui em casa, tem que limpar a casa e fazer alguns afazeres aqui. Eu vou com o pai, ele fica. Ela foi no ouvido dele e disse: fica e faz o serviço, porque senão eu conto do pato. E por muito tempo, muitos dias, aquela menina fez dele um escravo, porque ele não confessou para o pai dele o que ele havia feito. Um dia então ele, cansado daquilo, ele chega para o pai dele e diz: pai, eu quero contar uma coisa ao pai. Sabe aquele pato que sumiu? Foi eu, pai, que atirei uma pedra com a funda e não acertei a cabeça, matei o pato. Meu filho, eu estava na janela, eu vi quando tu matou o pato, mas eu estava esperando tu vir confessar para mim, e vendo até quando tu ia ficar servindo de escravo para tua irmã, aleluia, ao invés de contar o erro para mim. Até quando, irmãos? Ele está esperando, e ele esperava naquele ladrão, naquele salteador que estava na cruz do lado direito, aleluia, uma palavra de perdão: me perdoa, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aleluia. Muitas vezes estamos na igreja como esse homem que estava na cruz do lado direito, cheio de incredulidade. A salvação está bem do nosso lado e não tomamos posse dela, deixamos a oportunidade passar. Aleluia. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, irmão. Se Jesus voltar hoje, você sobe com ele? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. E quando eu dirigia a igreja, tanto na Colonial como em Esterópolis, eu sempre fazia essa pergunta para os irmãos, porque eu via na Santa Ceia, irmão, que meia dúzia participava da ceia e a maioria não participava. Se não está participando da ceia, por quê? Tem alguma coisa errada. É certo ou não é? Se não está participando da ceia, a não ser que ainda não é batizado, que não participa, você é criança. Mas se não está participando da ceia, é porque tem alguma coisa errada que tem que ser consertado. Até quando vai ficar esperando para consertar? Até quando? Sabe o que aconteceu com aquele homem que estava na cruz da direita? Morreu estando do lado da salvação. Padeceu estando do lado da solução para a vida dele.
Aleluia. O que Jesus tinha para dar para ele era muito além do que ele esperava receber. Então, na cruz do meio, aleluia, havia um chamado Jesus morrendo pelo pecado. Do lado direito havia um homem morrendo do pecado, e do lado esquerdo havia um homem morrendo para o pecado. E é isso que nós temos que fazer: morrer para o pecado. É isso que Ele espera de mim e de você. É isso que Jesus espera de mim e de você, que nós venhamos morrer para o pecado. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O que fez aquele homem que estava na cruz do lado esquerdo, que também era um bandido, entender que aquele que estava ali era o Filho de Deus? O que fez ele entender? Por que ninguém viu o que ele viu? Por que ninguém viu? Por que ninguém entendeu quem era aquele que estava morrendo ali? Somente esse homem que estava na cruz do lado esquerdo. Aleluia. Aquele homem, quando ele vê Jesus como um cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro, sem abrir a sua boca, sem ter pecado nenhum, porque a multidão sabia que ele não tinha pecado, mas mesmo assim quiseram condenar. Aquele homem entende que aquele ali é o Filho de Deus, que aquele ali é o Salvador. Tanto que olhava para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem tem reino é rei. Ele entendeu que aquele que estava ali era o rei, e não era um rei qualquer, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele aproveitou a oportunidade, ou a última oportunidade que ele tinha. Falando de oportunidade, irmão, alguém sabe se vai acordar amanhã? Este culto de domingo, irmão, tem que ser como se fosse a última oportunidade. Do que, irmão? De se arrepender, de confessar pecado. Tem que ser como se fosse a última oportunidade. Você não sabe nem se vai chegar em casa, se vai arrebentar, aleluia, a janta para comer. Aleluia. A cruz da esquerda, alguém morrendo para o pecado. Quando eu olho para a cruz da esquerda, ela me traz ou me remete, aleluia, a fé. Aquele homem teve uma fé que ninguém teve. Aleluia. Quando eu olho para a cruz da esquerda, a cruz do arrependimento. Aleluia. O que é se arrepender, irmão? Se arrepender é mudar de ideia, ver que eu estou errado. Aleluia, que eu tenho que começar a fazer a coisa certa. Aquele homem olhou para si, aleluia, confessou o seu pecado. Eu sou um malfeitor, um ladrão, aleluia, eu fiz tudo errado, mas eu estou me arrependendo, aleluia. Eu quero mudar de ideia, eu não quero mais ser isso, eu quero ser diferente. Aleluia. A cruz da confissão. 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. A cruz da esquerda é a cruz da esperança. Aleluia. Vamos trazer agora, irmão, aquele cenário para cá. Jesus é o centro. Jesus está no centro. De que lado você está? Na cruz do lado direito ou na cruz do lado esquerdo? Jesus é o centro, sempre vai ser o centro. Ele era o centro das atenções naquele dia no Monte Caveira, nas ruas apertadas de Jerusalém. Ele era o centro das atenções. Ninguém olhava para o ladrão da esquerda, nem para o ladrão da direita. Aleluia, o centro era Jesus. Ele vai continuar sendo o centro. Agora eu e você nos comparamos com o da direita, o da incredulidade,
ou com o da fé, do arrependimento do lado esquerdo? Se fosse eu e você agora nesse cenário, Jesus no centro, em que lado nós estaríamos? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esses dias eu falei aqui, irmão, de quando Jesus ele vai na aldeia onde morava Marta e Maria, Lázaro. E diz que ele, quando ele chega ali, Marta o recebe na sua casa. E Marta está afadigada com os afazeres da casa, preocupada com muitas coisas que a rodeavam. E Maria está aos pés de Jesus. Marta fica incomodada com aquilo e vai até Jesus: mestre, não te convém que Maria me ajude nos afazeres da casa? Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu a tua parte, e dela não será tirada. Irmão, chega um momento que nós temos que fazer uma escolha. O ladrão, o salteador da esquerda, escolheu ser salvo com Jesus. O ladrão da direita preferiu morrer na cruz, tanto física como espiritualmente. De que lado você está? Se esse cenário fosse aqui hoje, de que lado você estaria? Eu continuo dizendo, Jesus continua no centro, de braços abertos, em sinal, como estivesse dizendo para mim e para você, como estava dizendo para a direita e para a esquerda: aleluia, eu quero te abraçar, eu quero te salvar. Para aqueles dois ali, não tinha como se livrar da cruz, da morte física, mas tinha a solução para a alma, a salvação eterna. Tanto que aquele que estava na cruz, aleluia, da fé, da esperança, na cruz, aleluia, aquele que creu que aquele era o Filho de Deus, aleluia, ele toma uma decisão certíssima: é que eu quero sair dessa cruz e continuar sofrendo aqui. Eu quero é para o reino desse rei. Eu quero estar com ele onde ele vai reinar. Um homem bom, um homem meigo, um homem que tem muito para me oferecer, muito para me dar. O que eu quero neste mundo? O que nós queremos nesse mundo, hein, irmão? O que nós queremos? O que traz de bem, de bom para nós esse mundo aí? O que traz? 70 anos de vida, depois é canseira e fadiga? O que nos traz de bom esse mundo? Agora, aquele que morreu na cruz do meio, aleluia, tem uma vida eterna para me oferecer e oferecer para você. Enquanto um não quis, o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um escolheu morrer 2 vezes, o outro escolheu morrer uma vez e ter a sua alma salva. Que escolha você tem feito? Que escolha você tem feito? A verdade é que Jesus estava na cruz do centro. Ele conquistou a maior vitória para mim e para você. A maior vitória. A maior conquista que poderia acontecer. A remissão do meu e do teu pecado. A salvação da minha e da tua alma. Aqueles 2 homens, eles tinham o poder de tomar uma decisão. Um tomou a decisão certa, o outro a decisão errada. Que decisão você tem tomado? Se coloque de pé. Será que você não está como o menino da funda? Está tentando esconder de quem é o pecado? Está tentando esconder de quem o erro? Assim como o pai daquele menino estava na janela, Deus está no céu e os olhos dele são como chama de fogo, tudo ele contempla. Não fica escondendo, escancara para ele.
Eu errei mesmo, eu pequei mesmo. Sabe o que ele vai dizer como aquele pai? Eu já tinha visto, rapaz. Eu estava esperando tu falar para mim. Eu estava vendo quanto tempo tu ia ficar sofrendo nas garras do diabo, te acusando. E não vir contar para mim. Curva a tua cabeça. Deus querido e Deus santo, o cenário daquele acontecimento naquela sexta-feira, aleluia, no lugar chamado Caveira, é um cenário que nos remete a uma reflexão, aleluia, um cenário que quando olhamos para a cruz do meio, nós vemos todo o amor de Deus, aleluia, por nossas vidas, aleluia, a ponto de não poupar o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, miseráveis homens na face dessa terra, mas tu nos amou primeiro, aleluia. Quando eu olho para aquele homem naquela cruz de incredulidade, naquela cruz aonde tomou a decisão errada, aleluia, e morreu 2 vezes, aleluia. Senhor, que cada vida que entrou na tua casa nesta noite possa meditar na mensagem de cada cruz, aleluia, refletir a sua vida, analisar o que está fazendo, qual é o objetivo principal do seu dia a dia, aleluia, se é a salvação em primeiro lugar, ou se são as demais coisas, aleluia. Um quis as demais coisas, e pela incredulidade nada recebeu, mas um teve fé, creu que tu era o Filho de Deus, e teve a salvação da sua alma. Que cada vida que entrou nesse lugar nesta noite possa sair daqui como este homem, da cruz do lado, aleluia, da fé, da esperança, da salvação, aleluia. Que todo pecado oculto possa ser confessado diante de ti nesta noite, aleluia, porque de ti nada podemos esconder. Mas nós oramos agora com fé, crendo que a tua palavra, aleluia, ela é fiel, verdadeira e penetrou como espada cortante de Deus de 2 gumes em cada coração, em cada alma, e está surtindo um efeito, aleluia, não simplesmente de uma cura física, de uma porta de emprego, aleluia, de um carro novo, de uma casa boa, mas está surtindo um efeito de salvação eterna, de vida, aleluia, quando partirmos daqui. Que essa palavra, Senhor, aleluia, possa ser guarida em cada coração, em cada alma, aleluia, que ouviu nesta noite, e que nós possamos traçar esse objetivo, aleluia, de colocar em primeiro lugar a salvação eterna, aleluia, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus, aleluia, porque esse é o principal objetivo, aleluia, pelo qual Jesus morreu na cruz do meio. Nós oramos, entregamos tudo em tuas mãos, cada vida que entrou na tua casa nesta noite, e crendo, aleluia, que essa meditação não cessa aqui, mas continuará durante os dias dessa semana, para analisarmos e nos corrigirmos na tua presença. Desde já nós oramos, e com essa certeza nós te agradecemos, em nome de Jesus.